Aleluia. Já comigo. Bem? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão ansiosos por ouvir a palavra do Senhor? Não tem muita gente ansiosa não, né? Acho que amém, igreja? Glória a Deus, é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos glória, Senhor. Damos graças, Deus querido, por tudo que o Senhor tem já, Senhor Deus, manifestado no nosso meio. Continua, Senhor Pai, a falar conosco através da tua palavra. Pelo teu filho das mãos, tira, Senhor Pai, Deus querido, agora, Senhor, pela palavra humana. Meu Deus querido, em nome de Jesus, que a tua palavra e o teu Espírito, Senhor Deus, possa ter liberdade, Senhor Deus, no nosso meio esta noite. Age, opera, Senhor Deus, segundo o teu querido, a tua vontade. Realiza, Senhor, a tuas grandezas no nosso meio, em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecendo. Amém. Amém? Já morreu a palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Quero agradecer aqui mais uma vez a Deus, ao pastor que nos permitiu terminar, ou pelo menos continuar, aquilo que nós começamos na semana passada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Esse versículo não está aqui não, viu, irmão? Você está procurando? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, todo pensamento sendo levado cativo à obediência de Cristo. Cristo é o Filho e o Filho é a palavra. Ok? Eu vou precisar da compreensão dos irmãos, né? Mais uma vez, que você se esforce para nós podermos chegar até o final. Amém? Ok. Então vamos lá. Alguns irmãos não estiveram presentes aqui na semana passada, eu creio. Então só vou dar uma pinceladazinha naquilo que nós começamos a falar. E eu espero, sinceramente, que este seja mais um passo em direção à erradicação das heresias e falsos ensinamentos dentro do povo de Deus. É esse o nosso objetivo. Na semana passada, nós conceituamos o termo heresia. O irmão pode colocar aqui, por favor? Ensinamento falso sem base bíblica sólida. Isso é uma heresia. Ensinamentos que não têm coesão na Bíblia, ensinamentos muitas vezes baseados em um ou em outro versículo isolado da Bíblia, sem levar em consideração o seu contexto. E muitas das vezes ensinamentos que não têm base bíblica nenhuma, mas que às vezes são praticadas no meio do povo de Deus. Então nós definimos o termo heresia. Falamos também sobre algumas igrejas que surgiram a partir da década de 70, né, que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos, né, que dão ênfase também nas doutrinas do Espírito Santo, dão ênfase também nos dons para os dias de hoje, como nós cremos. Porém, essas igrejas surgiram e começaram a adicionar outras coisas, invenções, né, e ensinamentos que não estão na Bíblia. Falamos também sobre o tipo de crente que possui alguns traços neopentecostais, alguns traços que influem na
sua oração, na sua pregação, na sua forma de pensar, ou até mesmo na sua forma de interpretar a palavra de Deus, né? Algumas características de um crente assim. Se você acha que tudo é espiritual, acha que estudar a Bíblia é perda de tempo, pensa que as suas experiências pessoais, sonhos, visões, revelações e profecias são superiores à palavra de Deus, ou se você tem, como eu falei na semana passada, uma postura anti-acadêmica, você é contra todo tipo de ensino, você é contra teologia, você é contra discipulado, você é contra escola dominical, você é contra todo tipo de estudo da Bíblia, porque pensa que o Espírito Santo revela tudo. Se você tem algum desses traços, cuidado. Toma bastante cuidado, porque isso não é saudável. Falamos também sobre os principais motivos pelos quais as heresias entram na igreja. Aí já está. A proliferação e multiplicação de falsos pregadores, pastores e mestres. Pessoas, muitas vezes sem preparo bíblico nenhum, que são chamadas ao pastorado, que são chamadas a ensinar, são chamadas a fazer isso ou aquilo na obra do Senhor, mas sem nenhuma capacitação, sem nenhum conhecimento bíblico, e às vezes até pessoa que tem conhecimento, porém usa esse conhecimento para explorar o povo de Deus. O segundo item, como você pode ver aí, é a ausência de critérios para avaliar os pregadores, ministros e pastores, né? Como eu disse, se for fazer uma avaliação, eu não passo na avaliação que se faz hoje em dia, porque o pregador bom é aquele que grita muito e é aquele que, segundo as pessoas dizem, faz o fogo cair, né? Bastou falar alguma coisa, né? Gripa lá para trás, meu irmão, todo mundo já, olha, esse aí é de Deus. Então falta critério para avaliar. E como é que nós avaliamos? Nós avaliamos pela palavra de Deus. Eu falei isso na semana passada. O terceiro é o falso ensinamento, que nós não devemos julgar aquilo que está sendo pregado, porque muitas das vezes aquele que está pregando, ele é ungido do Senhor. Cuidado! Ó, toma cuidado, porque ele é ungido do Senhor e a mão de Deus vai pesar sobre você, né? Um ensinamento falso que é usado como blindagem para que as pessoas possam subir aqui em cima e falar aquilo que quer. Quando eu falo aqui em cima, eu não estou me referindo a essa igreja somente, ok? Amém? Os irmãos estão entendendo? Ok. É difícil, irmãos, esse momento aqui para mim, né? Então é uma estratégia antibíblica. Você pode e deve julgar aquilo que está sendo pregado, evidentemente com humildade no coração, né? Como eu falei, você não pode simplesmente parar o culto no meio do caminho, ou simplesmente o pastor acabou de pregar, chegar nele com 4 pedras na mão, já querendo exercer aí uma autoridade que talvez você não tenha, né? Mas é com humildade. Pastor, eu não entendi, o irmão não entendi, o irmão poderia me explicar? Então nós podemos e devemos julgar o que está sendo pregado. E o outro item é a falta de conhecimento bíblico, ok? Eu acredito que essa geração sim vai ser lembrada como uma geração que esqueceu da Bíblia. Por quê? Temos muitas Bíblias hoje e às vezes até lemos, mas estamos dando mais valor aos sinais e prodígios que acompanham a Bíblia do que a própria palavra de Deus. Então esse é um grande problema. E hoje eu quero comentar a respeito de algumas heresias que possivelmente existem no nosso meio. Eu queria pedir a alguém, por gentileza, se puder trazer um copo d'água para mim, por favor, né? Investe mais. Quero comentar a respeito de algumas heresias, mas eu queria colocar alguns pontos aqui para os irmãos. Primeiro, o meu objetivo aqui não é ofender ninguém, ok? Eu não estou pregando para ninguém aqui em especial. Meu objetivo aqui é defender o verdadeiro Evangelho. Amém? Né? Seria muita exclusividade você achar que eu preparei uma mensagem para você, né? E isso não é uma realidade. Segundo, se você tem o costume de praticar alguma coisa que eu vou falar aqui, não se sinta ofendido. Analise o que eu estou falando e analise a Bíblia. A maioria de nós aqui primeiro se converteu para depois
sincero da Bíblia. Raramente alguém vai ler a Bíblia toda, fazer um estudo profundo para depois se converter. Então é natural que nós tenhamos certas tradições, certas crenças, certas práticas esquisitas, que nós, eu vi fulano orar desse jeito, não, então eu vou começar a orar desse jeito também. Eu vi fulano usar uma palavrinha, e as coisas aconteceram, então daqui a pouco eu vou usar essa palavrinha também, né? Então, muitas das vezes, nós temos essa prática, né? E eu não quero que ninguém aqui, né, se sinta ofendido. A outra questão aqui é que isso daqui não é uma ditadura. O que é uma ditadura? Uma ditadura é quando o poder é centralizado ali na mão de um homem e ele é que manda. Aqui as coisas não são impostas por homem. Não é o irmão William. Não. Aqui as coisas são impostas por Deus. Queria que o irmão colocasse, próximo, por favor. A palavra de Deus para você que é crente não é opcional. Ela é imposta e você deve obedecê-la. Obedecer a palavra de Deus não é opção para você que é crente. É mandamento. Ok? Não é uma ditadura porque não é um homem que está falando. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é um mandamento e você deve obedecê-la. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem para corrigir ninguém. Porque se eu falar a palavra de mim mesmo, tudo bem, não é aceitável. Agora, se eu uso a palavra de Deus e você se sente corrigido, logo não sou eu que te corrijo. Quem te corrige é a palavra de Deus. Amém? Ok. Eu não vou querer ninguém chateado comigo aqui, né? Uma coisa é praticar algo errado sem saber. Outra coisa é daqui para frente você praticar sabendo. Conforme leu o evangelista aqui, o evangelista Kleber, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, julgai todas as coisas e reter o que é bom. Eu não quero dizer aqui que quando o pregador vier aqui para pregar, se ele falou alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, você deva desprezar a mensagem dele toda, não. Sempre vamos analisar e nós vamos reter para a gente aquilo que é bom, né? Eu creio, eu estou também suscetível a erros. Todos nós, né, uma hora ou outra podemos dar uma escorregada e falar alguma coisa errada, mas nós temos que nos esforçar ao máximo para que isso não aconteça. Então, você vai sempre analisar e vai reter aquilo que é bom, né? Irmão, por favor, nossa regra de fé se baseia no que a Bíblia diz e não no silêncio dela. Na semana passada, eu dei aqui um exemplo, né? Se eu disser, daqui para frente, pastor, nós vamos fazer o sinal da cruz para espantar os demônios, né? Nós vamos encontrar quem pense, não tem problema, porque a Bíblia não proíbe. Mas a pergunta que nós devemos fazer é, a Bíblia manda fazer? Essa prática que eu estou fazendo, a Bíblia manda fazer? Existe algum texto que dá a entender que isso deva ser feito? Porque se eu começar a praticar as coisas, eu posso praticar porque a Bíblia não proíbe, aí a minha fé vai estar se baseando no silêncio da Bíblia e não no que ela diz. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ok. Outra questão é o bom senso, né? Muitas das vezes nós usamos o bom senso, e eu volto a dizer, o bom senso de pessoas que sejam bíblicas. Por quê? Como é que eu vou saber se o bom senso realmente é bom? Né? Eu fico pensando ali em Sodoma e Gomorra, o que era o bom senso para quem morava lá? Talvez o bom senso para aquelas pessoas ali não era aquilo que agradava a Deus. Então, às vezes, nós usamos o bom senso, mas o bom senso de pessoas que sejam de Deus, pessoas bíblicas, porque nem sempre o bom senso, aquilo que nós achamos que é bom senso, agrada a Deus. No fim das contas, é a palavra de Deus que vai definir, né, o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes, nós praticamos algumas coisas e a gente nem sabe por quê. Irmão, eu faço isso porque dá certo. Eu faço esse tipo de coisinha aqui porque dá certo. A pergunta é, nós fazemos as coisas porque elas dão certo ou porque é certo? Fazemos o que dá certo ou fazemos o que é certo? Porque daqui a pouco o mundo vai começar a dizer que a palavra de Deus, ela não dá certo. Para o pecador que não quer se arrepender, a palavra de Deus não dá certo.
Né? Uma vez eu cheguei para uma pessoa e perguntei assim: irmão, por que muito crente fala assim, sangue de Jesus tem poder? Cadê a base bíblica para isso? Aí me responderam assim: irmão, a gente faz porque dá certo. Quer dizer, se eu usar cachã, deu certo. Então daqui para frente nós vamos usar cachã, né? Ou seja lá o que for, para poder expulsar demônio que vai funcionar. Então, irmãos, nós temos que nos pautar pela palavra de Deus. Ok? Amém? Próximo slide, por favor, irmão. É a Bíblia que autoriza a igreja e não a igreja que autoriza a Bíblia. Pode passar para o próximo. Como os irmãos podem ler, não é a igreja que estabelece o que a Bíblia ensina, mas a Bíblia que estabelece o que a igreja deve fazer. Eu gosto de usar slide para ver se a gente guarda mais o que nós estamos estudando aqui. Então sempre é a palavra de Deus. Irmãos, há um tempo atrás surgiu um movimento chamado confissão positiva. É um movimento cheio de ideias estranhas, ideias que não nasceram no nosso meio. E essas ideias, irmãos, têm influenciado, depois você vai ver como, as nossas orações, as nossas pregações, os nossos ensinos, né? A nossa maneira de pregar, e até mesmo no louvor. Esse movimento de confissão positiva tem influenciado. Isso nasceu lá nos Estados Unidos. Primeiramente tinha o nome de ciência cristã, que de cristã não tem nada, mas começou foi lá. E é daí que vem a ideia de que nós devemos declarar, de que nós devemos determinar, decretar e muitas vezes negar a realidade que está à nossa volta. Eu não estou doente. Não estou doente. Eu não estou doente. Estou bem. Olha, eu não estou mal não, mas olha por mim. Mas eu estou bem. Se eu falar que eu vou ficar bem, eu vou ficar. Se eu determinar que eu vou ficar bem, eu vou ficar. E se eu declarar, vai acontecer porque eu estou declarando. Afinal, a minha palavra tem poder. É isso que eles ensinam, né? E daí vem vários nomes, né, que eu não vou... um tal de Esek William Kent, né? É daí que vem a ideia de que nós devemos exigir os nossos direitos para Deus, decretar, declarar, determinar que pelas nossas palavras as coisas vão acontecer. É daí que vem a ideia de eu não aceito, né? Já viu alguém falar assim? Deus, eu não aceito. Eu não aceito essa situação. Eu tenho direito às bênçãos. Declara a bênção, declara o que vai acontecer. É daí que vem esse movimento. E esse movimento, ele influencia bastante na nossa oração, né? E aí eu quero perguntar aqui, uma oração é uma conversa com quem? Uma oração é uma conversa com quem? Com Deus, né? E é estranho que muita gente numa oração começa conversando com Deus e termina falando com o diabo, né? Já viram gente orar assim? Começa assim: Senhor Deus, nós te agradecemos e tudo. Diabo, você não tem lugar aqui, Satanás, e não sei o quê. Irmãos, nós temos que entender que oração é uma conversa com Deus. A Bíblia ela não nos ensina a sair correndo atrás do diabo. A Bíblia não nos ensina a ficar conversando com o diabo. Oração é uma conversa com Deus. Amém? Lá em Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, você vê que a Bíblia manda você tomar a armadura de Deus para quê? Para sair correndo atrás do diabo. É isso? Não, não é. Para quê? Para você ficar firme no dia mau e resistir. É para isso que a Bíblia manda você tomar a armadura de Deus. E tem muito crente achando, né, que você deve tomar a armadura de Deus. Vamos atrás, eu vou pisar no rabo do capeta. Eu vou sair procurando por aí onde é que está a potestade tal. Coisas que a Bíblia não incentiva a fazer. Volto a dizer, nossa regra de fé se baseia no que a Bíblia diz, irmãos, e não no silêncio dela. Analise o que eu estou dizendo por aí. Então, uma oração é uma conversa com Deus. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quem de nós aqui
em seu juízo perfeito, são, teria coragem de, diante de um juiz, chegar para um juiz e falar assim: senhor juiz, todo mundo sabe o que é um juiz de direito aqui, né? Ou um delegado. Quem de nós, em juízo perfeito, chegaria diante de um delegado e falar assim, ou diante do juiz: senhor juiz, eu determino que vai ser assim. Essa causa minha, eu estou determinando que vai ser assim. Ou senhor juiz, eu estou declarando, eu declaro que vai ser assim. Ou eu decreto que vai ser assim, ou senão, senhor juiz, eu não aceito. Aponta o dedo na cara ainda, E aí você vai encontrar: eu vou colocar o juiz na parede. Tem algumas expressões assim. Quem de nós em sã, em juízo perfeito faria isso? Eu acho que ninguém. Então por que é que diante do juiz de toda a terra, de todo o universo, nós temos a coragem de dizer essas palavras? E muitas das irmãos, que é em oração, você está falando com Deus, numa oração, uma conversa com quem? Com Deus. Ou não é uma conversa com Deus? Você conversa com Deus? Amém? Estou falando de oração aqui, não é só para o círculo de oração não, porque crente que é crente ora. Estou falando para todo mundo. E aí nós gostamos muito de usar, essas palavras. Irmão, pode passar, por favor? A gente gosta muito de falar em vitória, Vitória. Você veio buscar a sua vitória. Aqui é vitória pura. Evangelho é só vitória, viu? Gostamos muito de dizer isso. O que é vitória? Ação ou efeito de vencer qualquer sucesso, êxito ou vantagem alcançada. Triunfo. Irmãos, talvez a sua vitória, se você tem uma doença, tem um câncer, a sua vitória que você veio buscar aqui é a cura desse câncer. Talvez se você está passando por uma dificuldade financeira, a vitória que você veio buscar é a resolução dos seus problemas financeiros. Talvez o seu emprego não está muito bom, e a vitória que você veio buscar é um novo emprego. Ou talvez você está com uma papelada enrolada aí para comprar uma casa ou para tirar um visto. A vitória que você veio buscar é alcançar isso daí. Mas aí, eu faço a seguinte pergunta para você: onde fica a vontade de Deus? Onde é que fica a vontade de Deus nisso tudo? Será que aquilo que você acha que é vitória realmente é? Será que se você sair daquele emprego, realmente vai ser bom para você? Será que Deus quer curar todo mundo? Não quer não, porque senão o crente não morre. Eu conheço crente, inclusive nós já lemos uma carta aqui de uma crente fiel ao Senhor Jesus que partiu com um problema de câncer, mas partiu salvo. Aonde fica a vontade de Deus nisso tudo? Então por que eu digo? Nós decretamos, Senhor, a vitória para o teu povo. Vamos dar uma olhadinha no sinônimo de decretar? Sinônimo de decretar no dicionário. Eu gosto de usar o dicionário para a gente ver o que significa as palavras que a gente diz, Determinar, sentenciar, estabelecer, decidir, declarar. Vamos declarar aí, com autoridade. Espera aí. Se eu decreto alguma coisa, então eu tenho aqui um tom de autoridade. Eu estou conversando com Deus e decretando. Você já parou para pensar nisso daí? Outra coisa, nós declaramos a vitória para o teu povo. Irmão, por favor. Manifestar. Estou manifestando a vitória para vocês, viu? Cada um aqui vai alcançar aquilo que veio buscar. Patentear, expor, referir, pronunciar. Eu estou pronunciando aqui que todo mundo vai sair vencedor aqui. Você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Eu estou dizendo, eu estou falando com Deus em oração e estou declarando para Deus. Confessar, esclarecer, proclamar, nomear, eleger, anunciar solenemente e afirmar. Eu estou declarando aqui e afirmando que você vai acreditar.
Existe ou não existe um tom de autoridade nisso daí? E eu estou conversando com quem? Com Deus. Nós determinamos isso ou aquilo. Tenha um pouco de ânimo, por favor. Atenção aqui. Determinamos isso ou aquilo. Vamos ver o significado de determinar então. Resolver, decidir, prescrever, estabelecer, ordenar. Peraí, eu estou conversando com Deus, eu estou ordenando. Vamos pensar, irmãos, o que a gente está falando? E quando eu digo assim, eu não aceito. Não aceito. Bom, volta. Não pode ir para frente. Vamos dar uma olhadinha nesse. Volta um pouquinho, volta. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu acho que eu me esqueci de colocar um detalhezinho aí. Quando você diz não aceito, significa que você recusa alguma coisa. Você não aprova alguma coisa. Aí a questão é, quem decreta alguma coisa para alguém. Quem declara ou anuncia alguma coisa para alguém. Quem determina algo para alguém. E quem não aceita, rejeita e reprova algo de alguém. E quem é esse alguém? Se você está conversando com Deus, você está determinando para Deus, declarando para Deus. Ou se você, não, estou declarando para o povo, mas aí, qual é a autoridade que você tem para dizer que todo mundo aqui vai alcançar aquilo que veio buscar? Você sabe a vontade de Deus? A pergunta é, você sabe o que é melhor para você? Não é o fato de você decretar. Podemos decretar vitória pela sua palavra. Onde é que está escrito isso? Não existe isso. Como é que eu posso dizer que cada um aqui vai alcançar aquilo que veio buscar? Declaramos a vitória para o seu povo. Deus mandou declarar, anunciar o Evangelho. E o Evangelho não é só vitória, não, irmãos. O Evangelho é dificuldade. Você lê ali em Hebreus, as pessoas se convertiam e aceitavam com alegria o espólio dos seus bens. Elas tinham seus bens confiscados. Não é o fato de você determinar a vitória para o povo e nem muito menos rejeitar. E rejeito não depende de nada disso. Depende de Deus fazer a vontade dEle. Porque Deus, Ele é soberano. Na hora do louvor aqui, é interessante que a gente estuda, e o esboço vai se completando até minutos antes da pregação. Você cantou assim, eu não sei cantar, então eu vou só ler, né? Faz em mim o teu querer. Ué, você canta para Deus fazer o querer dele, mas você está determinando para Deus, você está mandando em Deus. Parece que nós viramos o Senhor e Deus virou o nosso office boy. Estamos querendo mandar em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, está dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelo decreto, pela declaração. Não, por determinar ou aceitar. Não. Súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, súplica. Irmão, dá um toque para frente aí. Vamos dar uma olhada no que significa súplica, para a gente entender o que está acontecendo, né? Oração feita com insistência e submissão, humildade, pedir humildemente. Espera aí, quem decreta está em posição de humildade? Quem sai por aí declarando, como se tivesse alguma autoridade aí, está em posição de humildade? E quem determina, está em posição de humildade, irmãos? Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, não é determinar, não é declarar, não é querer mandar em Deus. Olha o que nós estamos falando das nossas orações. Eu não costumo dizer, sai
sai daqui com a sua vitória, não. Eu prefiro dizer assim: saia daqui com a vontade de Deus sendo executada na sua vida. Porque é Ele que sabe o que é melhor para você. Ou será que você tem a capacidade de ver o futuro? Eu faço uma pergunta: você acha que Jesus sabia orar? Jesus sabia orar? Quer dizer, ele sabia conversar com Deus? É claro que ele sabia, né? Sabia conversar com o Pai? Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus, ele deu um modelo de oração. É um modelo, né? Não era para ficar repetindo, mas muita gente entendeu errado, né? Mas ele deu um modelo. E aí ele fala assim: venha o teu reino, faça-se a nossa vontade. Não, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, irmãos. Tem gente ensinando que nas orações, aqui na igreja não, mas tem gente ensinando nas orações que nós não podemos usar essas palavras, se for da tua vontade. Então Jesus errou. Você acredita que Jesus errou? Não. Mateus 26, 42, Jesus ali no Getsemane, no jardim, antes dele ser entregue, ele estava orando, né? E o que ele fala? Olha só: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, eu não aceito. Eu determino que vai ser assim, eu declaro, Pai. Não, faça-se a tua vontade. Irmãos, eu não sou contra ninguém atingir vitória, não sou. Mas não podemos enganar as pessoas. Irmãos, é a vontade de Deus que é o melhor para nós. Você duvida disso? Você duvida que a vontade de Deus é melhor para a minha vida e para a sua vida? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está dizendo assim: e para que eu não me ensoberbecesse, vamos dar uma olhadinha aqui, uma experiência de um apóstolo, né? Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne. Está aqui Paulo falando: mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Nós não sabemos exatamente o que vem a ser esse espinho na carne, porque ele usa aqui uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada. Não vai pensar que ele foi apanhar uma rosa e espetou o dedo, né? Não. Era alguma coisa que incomodava Paulo demais. Nós não sabemos se era uma enfermidade, nós não sabemos se era alguém que vivia confrontando o ministério dele, mas alguma coisa que fazia Paulo ficar profundamente incomodado, né? Já experimentou pegar uma agulha e enfiar debaixo da sua unha, vou escolher a unha, né? Alguma coisa incomodando. O que Paulo fez? Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Irmãos, ele orou. Ele falou uma só vez, não. Foi 3 vezes. Então ele me disse: olha a resposta de Deus para ele: a minha graça te basta. Deus não tirou, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah não, Deus, não, eu não aceito. Deus, eu determino, não, eu declaro, não é assim não, Deus. Eu rejeito isso. Está amarrado. O tal do está amarrado é terrível, né? Está amarrado. Foi isso que ele disse? Não. E boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, às vezes nós oramos, nós estamos com um problema, Deus tira, mas às vezes nós oramos e Deus não tira. Não tira. Mas a Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 4, que você ora com súplica e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai entrar no seu coração. Às vezes eu oro para uma pessoa que está enferma, ela melhora. Às vezes eu oro para uma pessoa que está enferma, não acontece nada. Às vezes eu oro e ela morre. A vontade de Deus, porque a oração, a vontade de Deus, ela vai ser feita. Então esse negócio de sair declarando, decretando vitória, irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, irmãos, parece brincadeira, mas ninguém chega a essa conclusão na Bíblia. Aprendeu com alguém. Ninguém chega a essas conclusões
lendo a palavra de Deus, fazendo uma exegese, uma interpretação, uma leitura sincera da palavra de Deus. Ninguém chega nessa conclusão, não. Né? Os irmãos estão me entendendo? Amém. Não é? Então, muito cuidado na hora de pegar o microfone, né? Para dizer isso daí. Você realmente tem certeza que o que você está pedindo a Deus agora é vitória para você? Você tem certeza? Você conhece o futuro como Deus? Ou sabe o que é melhor para você? Né? Se a sua filha chegar para você e falar assim: papai, eu determino que a partir de hoje, na hora do almoço, eu só vou comer gelatina. Eu rejeito qualquer prato de verdura, está amarrado. Eu declaro que eu declaro. O que será que você vai dizer para ela? Né? Vai dizer para ela assim: minha filha, você não sabe o que é melhor para você. Eu sou o papai. Quem manda aqui sou eu. Eu sei o que é melhor para você. Você acha que gelatina é bom para você? Mas eu aqui sei o que é melhor para você. E assim, irmão, somos nós com Deus. Ai, ai, ai. Amém? Irmão, por favor. Não conseguir o que pedimos a Deus, eu entendo como um livramento. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém. Eu quero me casar com aquele. Aí o tempo passa, nossa, ainda bem que eu não entrei nessa. Nossa, a gente não conhece o futuro, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 2, né? E não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo, ou com essa era, não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 13. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Olha a vontade de Deus aqui. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Aqueles estavam determinados. Estamos determinados, vamos fazer isso e isso aqui. E a vontade de Deus, irmãos? Abacuque capítulo 3, versículo 17. Estamos quase terminando, né? Muitas das vezes a gente se anima com tanta coisa, né? Vamos lá. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu determino que vai ser assim, eu não aceito essa situação. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Eu sei que se me faltar, né, o fruto da vide, né, o vinho ali, não vai ter vinho. Olha que coisa. Não vai ter azeitona para poder fazer azeite, sem vinho, né? E outra coisa, não vai ter mantimento, não vai ter ovelha. Ele vai comer o quê? Ele vai passar, porque não vai sobrar nada para comer. Ele está falando aqui da aniquilação completa. Mas ainda assim ele diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor não vai me faltar. Ele é a razão da minha alegria. Glória a Deus. E essa é uma vitória. Agora, irmão, você falou tanto aí, então como é que a gente deve orar, irmão? 1 João, capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você não tem coragem de orar e pedir a Deus para Ele fazer a vontade de Deus na sua vida, não? Você não quer trocar esse declaro, esse determino, esse não aceito,
né, esse decreto, pela vontade de Deus, não? Amém? Amém. Isso não nasceu no nosso meio. Sabe, irmãos, a gente já reconhece que a gente não entende a vontade de Deus. Não, muitas das vezes a gente não entende. Tiago, ele foi morto ao fio da espada, não foi? Pedro não. Pedro foi preso e ainda saiu com honra ainda, né? Deus deu um jeito de Pedro sair. A Bíblia diz que a igreja vivia em constante oração. Você acha que a igreja orou só por Pedro? Com certeza orou por Tiago também. Deus permitiu que um morresse e o outro não. Mas é a vontade de Deus. Né? Vocês também cantaram aqui, quão insondáveis são os teus juízos. Que vocês cantaram aqui, está lá em Romanos. A gente não entende, irmãos. Mas uma coisa entenda, que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Amém. Irmãos, a vontade de Deus às vezes não é fácil não. Olha, o pessoal aqui sabe da história minha e da minha esposa. Eu me ajoelhei junto com ela numa terça-feira, se eu não estiver enganado, que ela fez uma cirurgia na quarta. O pessoal lá na clínica procurava o bebê não estava no útero, era uma gravidez nas trompas, a gente não sabia. Eu orei, está aqui minha esposa que não vai me deixar falar a verdade sozinho. Nós oramos e pedimos para Deus fazer a vontade dele. E você está achando que foi fácil? Não foi. Mas também foi da vontade de Deus que ela estivesse grávida de novo. E se ela não tivesse grávida de novo? Ainda assim a vontade de Deus vai prevalecer. Porque eu sei que é o melhor. Amém? Amém. Eu tinha uma parente que ela foi numa igreja aí. Eu não posso falar o nome da igreja porque o nome é muito universal. Então, ela foi numa igreja aí lá, ela tinha um problema no coração. Aí chegou lá, decretaram, amarraram, determinaram, não aceitaram e declararam que ela estava curada. Está curada. Você nunca mais vai precisar de tomar remédio para o coração. Irmãos, realmente ela nunca mais tomou. Porque defunto não toma remédio. Ela teve um infarto fulminante. E a minha tia, quando foi mexer nas coisas dela, quando abriu a gaveta, um monte de remédio, tudo fechado. Ela parou de tomar um remédio. Morreu. Vai falar de Jesus para minha tia hoje. Vai falar de igreja para ela hoje. Mas amarraram, decretaram vitória. Declararam. Então, irmãos, esse tipo de coisa tem deixado um rastro de destruição no nosso meio. Esse tipo de oração ataca abertamente a soberania de Deus. Por favor, entenda isso. Eu não estou te julgando. Não estou aqui para isso. Estou aqui para falar a verdade para você. Estou aqui para defender o Evangelho. Chega de falar besteira. Uma outra crença que tem assustado muitos crentes, daqui a pouquinho já vou estar terminando, irmãos, é a crença na tal da maldição hereditária. Meu Deus, como é que o negócio está feio? A tal da crença em maldição hereditária é aquele conceito de que situações ocorridas no passado, com seus antepassados, pecados, coisas que aconteceram lá atrás, podem influir na sua vida hoje. Tem crente acreditando nesse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo para você aqui. É um exemplo, hein? Se eu sou uma pessoa que gosta de ver pornografia na internet, é porque possivelmente o meu bisavô lá atrás fez alguma coisa. Esse negócio de pôr a culpa nos outros é velho, né? Lá em Gênesis, Adão já começou com ele. Ó, foi a mulher, não foi a serpente. Esse negócio de pôr a culpa nos outros é velho. Não, mas ó, eu gosto de ver essas coisas, mas é porque eu tenho um tataravô que fez isso também. Isso é uma maldição. Irmãos, se a culpa do pecado não é minha,
Se a responsabilidade pelo pecado não é minha, é de alguém lá atrás, então eu não tenho culpa. E se eu não tenho culpa, eu não preciso me arrepender, porque o pecado é meu. Então eu nunca vou mudar, porque foi um fulano de tal lá atrás que fez isso, aquilo, nós vamos ter que fazer aqui uma oração para quebrar. E esse ensinamento não é bíblico. Não é bíblico. Porque nega a responsabilidade pessoal pelo pecado, irmãos. Ó, se o seu casamento está mal, se você tem problema com enfermidade, sua vida financeira está mal, sua vida no trabalho não está bem, é porque alguém lá atrás fez alguma coisa errada. É uma maldição. Aí a pessoa começa a pensar, ué, então a culpa não é minha, então não preciso mudar. Então eu nunca vou me esforçar para ser um marido melhor, para ser um administrador financeiro melhor, para ser um trabalhador melhor, porque a culpa não é minha. Eu não preciso me arrepender e mudar de vida, sabe por quê? É só fazer uma oraçãozinha, ir lá atrás e quebrar. Práticas que a Bíblia não ensina, irmãos. E não é só isso não. Olha, tem ensinamentos, tem pessoas que não aceitam 100% do pacote, mas aceita a parte dele. Tem gente que fala assim, ó, irmão, você é crente agora, viu? Você é crente em tudo, mas antes de você ser crente, você fez algumas coisinhas erradas. Então nós vamos ter que fazer uma oração aqui, para poder quebrar as coisas erradas que você fez. Irmão, antes de você ser crente, você teve vários relacionamentos com outras mulheres. Vamos orar para quebrar laço de alma. Aonde está a base bíblica para isso? Quando você vê as pessoas ensinando esse tipo de coisa, quando as pessoas escrevem livros a respeito dessas coisas, você abre os livros e só tem experiência pessoal, não tem base bíblica. Então, irmãos, esse ensinamento não é bíblico. É incrível. Ó, você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, vai morar no céu, mas você tem coisa errada na sua vida ainda. O sangue de Jesus não foi suficiente para te lavar. Então, irmãos, esse ensinamento nega a eficácia do sacrifício de Jesus. Então, rejeite esse tipo de ensinamento. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem esse problema, né? Mas eu não sei como você vai andar, né? Se de repente você for frequentar uma outra igreja, ou tem até algum parente que acredita nisso. Agora o texto que eles usam. Êxodo capítulo 20, versículo 4, fala assim: não farás para ti imagem de escultura, é Deus falando, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Aqui não está falando de maldição hereditária. Aqui Deus está tratando sobre o problema da idolatria e está revelando o caráter de Deus, que é muito mais propenso em abençoar do que amaldiçoar. É disso que está tratando. Não está dizendo que seu avô fez uma coisa errada, aí passou para o seu pai e passou para você. Não existe maldição hereditária, existe um ensinamento hereditário. Aí sim, o meu avô foi um alcoólatra, meu pai aprendeu com ele, eu vou e aprendo com meu pai. É um ensino hereditário. Então, irmãos, esse tipo de conversa é conversa fiada e deve ser rejeitada pela igreja. Não é um ensinamento bíblico. Números 23, 8. Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. Irmão Jonathan, pode passar. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Está aqui a história de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele está dizendo: como é que eu vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Se alguém pode amaldiçoar, é Deus. Ponto final. Amém? Amém? Ezequiel capítulo 18 ensina que existe uma responsabilidade pessoal pelo pecado. Está dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos eles
votaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio de Israel. Deus está dizendo assim: olha, vocês param de falar isso, hein? Para de falar esse provérbio aí. Que o povo estava falando, não, a gente está acontecendo isso com a gente por causa dos pecados dos nossos pais. Nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes aqui embotaram. Nossos pais comeram muito chocolate e a nossa boca que ficou cheia de cárie. Nossos pais comeram muito feijoada e a gente que... né? Amém, irmãos? Então a Bíblia ensina uma responsabilidade pessoal pelo pecado. A Bíblia não se contradiz, porque ela é a palavra de Deus. Agora, Romanos 8:1 diz assim, eu já estou ensinando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é. Então esse ensino é um ensino errado, né? Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Irmãos, a maior maldição que existe, sabe qual é? É não ter Cristo na sua vida. E a maior bênção que existe, sabe qual é? É ter Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Essa é a maior bênção que você pode ter. Essa é a maior vitória que você pode ter. A salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. Foi para isso que Cristo morreu. Ninguém pode nos convencer que Jesus Cristo morreu para realizar nossos sonhos, não. Porque se ser crente fosse sinônimo de realizar sonho, os ímpios não realizavam. Cristo morreu para te dar salvação e o perdão dos seus pecados. Amém? Aleluia. Graças a Deus. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como é que eu sou novo em Cristo, nasci de novo e ainda tenho maldição para ser quebrada? Não existe isso. Isso é antibíblico. 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos fizeram quebra de maldição? Não. Vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, esse ensinamento, eu acho que já está bom de versículo, né? Já deu para você entender, né? Irmãos, eu estou usando a Bíblia. Talvez você vai falar: irmão, mas eu creio assim. Você tem que crer na palavra de Deus. Dentro desse ensinamento de maldição hereditária, existe um outro ensinamento que diz assim, que se uma pessoa tem um nome ruim, aquela pessoa vai ser uma coisa ruim na vida. Se aquela pessoa tem um nome bonito, a pessoa vai... Ok. Pastor, estamos fazendo uma lembrançazinha aqui. Trocamos daqui, eu virou secretário por um momento. Brincadeira. Se a pessoa tem um nome bom, o futuro dela vai ser bom. E se a pessoa tem um nome ruim, o futuro dela está amaldiçoado. Por exemplo, seu nome é Apolo. Apolo significa destruição. Mas nós vemos na Bíblia, lá em Atos, um texto falando aí de Apolo, e ele era um crente genuíno. Era bom esse camarada aí. Mas o nome dele não tinha um significado muito bom. Uma outra questão é o nome Judas. A palavra Judas, ela vem de Judá, que significa louvor. Jacó, quando ele abençoou os seus filhos, ali já falava que dali sairia Siló, uma referência ao Messias. Jesus Cristo não poderia ser filho de ninguém de outra tribo, seria da tribo de Judá, de todo jeito. Ele não podia ser filho de Sansão, que Sansão era de Dan. Não podia ser filho de Saul, que Saul era de Benjamim. Ele viria de Judá. É uma questão de parentesco. Ele viria da tribo de Judá. Olha que nome bonito, Judas. Você conhece alguém que chama Judas? Você já viu algum cachorro que chama Judas?
Pode ser o pastor Judas. Conhece? Eu não conheço. Tinha um nome bonito, mas era ladrão, era traidor. Então esse tipo de ensinamento é outro tipo de ensinamento que não tem nada a ver. Uma outra coisinha que eu quero complementar aqui antes de encerrar é um ensinamento que tem hoje em dia. Irmão, uma vez eu fiz um curso que dizia assim: olha, ora a Deus para você saber o nome do demônio que está te atormentando, o nome do espírito que está fazendo isso ou aquilo na sua vida. Aonde é que a Bíblia ensina a fazer isso? Procurar nome de demônio. Hoje em dia tem crente usando tranca-rua. Meu Deus do céu, pomba gira. Aonde é que está isso na Bíblia, irmãos? Aonde é que está na Bíblia que nós devemos sair procurando o nome dos demônios? Isso não tem base bíblica. Teve inclusive uma mulher aí, descendente de japoneses, que escreveu um livro. Eishioka ou Eishioka, o sobrenome. E aí ela escreveu o livro e ela fez uma listagem: em nome do demônio, a cor que gosta e como é que expulsa. Na bibliografia do livro está assim: entrevistas com pais de santo. Meu Deus! O que se pode conhecer, irmão, do mundo espiritual está na Bíblia. É a Bíblia que você tem que usar. Se Deus não revelou mais, é porque você não precisa saber mais. A Bíblia não nos ensina a fazer essa prática. Sai procurando descobrir o nome de demônio. Não interessa saber o nome do demônio, interessa saber o nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que sai. A Bíblia ensina a mandar sair o nome de Jesus, não interessa qual seja o nome, tranca-rua, sei lá de onde é que saiu isso daí, não está escrito na Bíblia. Então, irmãos, nós temos que usar a palavra de Deus como única regra de fé e prática cristã. Vamos parar de procurar outras coisas. O que nós precisamos está na palavra de Deus. Cruza tudo com a palavra de Deus. E é isso que você tem que fazer. Eu tenho aqui uma gama de assuntos para tratar, mas o tempo não me permite. Alguém vai pensar: graças a Deus, não, porque eu já estava cansado. Mas eu creio que teremos outras oportunidades e eu quero tratar sobre esses assuntos. Sabe? Existe um assunto que fala que as nossas palavras têm poder, né? Tudo. Eu já ouvi gente dizendo: não, você é profeta, tudo aquilo que você pregar vai acontecer. Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Não estou dizendo que foi aqui, não. Não estou dizendo nem que foi nem que não foi, né? Então, irmãos, são muitos assuntos, né? Atos proféticos, né? Gente dando volta, 7 voltas em volta na casa. Gente jogando óleo no mar para decretar que aquilo ali é de Jesus, né? O Petrobras faz muito isso, né? Muito óleo, né? Contribuição do irmão ali. Amém, irmãos? Olha, em outras oportunidades eu vou tratar sobre esses assuntos. Eu quero dizer aqui que nós podemos ser pentecostais e ao mesmo tempo ser bíblicos. Glória a Deus. Não é uma escolha em detrimento da outra. Podemos ser pentecostais e bíblicos. O poder de Deus pode trazer algum barulho, mas barulho não traz poder de Deus. Amém. Por favor, mais palavra e menos barulho. Que Deus abençoe essa igreja. E eu vou voltar a falar sobre esses assuntos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.